PF mira alta do dólar. AGU pede investigação por notícia falsa. Governo acusa ataque especulativo. A economia tem dominado as manchetes, seja questão de crise financeira, com o preço do crédito, a taxa Selic, mais e mais alto e com projeções de seguir aumentando, ou a crise cambial, a questão da alta da moeda estrangeira, o dólar que foi fechando a 6,9, bateu em 6,20, ontem passou de 6,30 no pico. E a flutuação segue nessa tendência, apesar do Banco Central tentar conter isso, os esforços parecem não surtir efeito. A tradução disso é simples, e é sempre legal a gente trazer do número para o concreto. Quando o dólar está mais alto, fica, por exemplo, mais vantajoso para quem vendia alguma coisa no Brasil vender para fora, pois quando se converte, isso também significa um lucro maior aqui dentro. Isso significa que os preços também sobem, claro, aqui dentro, porque para atrair a competição de quem quer vender com maior lucro, a coisa tem que se equiparar. Além disso, tudo que é importado para o Brasil fica mais caro. Trigo é um exemplo. Uma crise financeira e uma crise cambial rapidamente respingam, vocês veem, para uma crise na economia. E uma crise na economia, quando pega no bolso, respinga para o social, que respinga para o político, que respinga para o eleitoral. Claro, não é difícil entender o porquê isso domina as notícias. E a pergunta mais óbvia é por que isso acontece? E claro, as explicações divergem muito e o assunto é complexo. Vale a pena, em termos até de honestidade intelectual, falar que isso não é uma exclusividade do Brasil. O dólar tem se tornado mais e mais forte no mundo todo. Eu separei aqui alguns gráficos como exemplo. A gente tem do ien japonês, ainda o dólar canadense, o franco suíço, e vocês veem que os gráficos seguem um padrão, aí o dólar australiano e etc. Mas um dos fatores que ajuda a explicar a questão é que a conta não fecha, o governo gasta mais do que arrecada, mesmo com arrecadação recorde. E aí, para não restar dúvida, vocês veem a arrecadação recorde. Essa é a matéria do G1, mas claro, os dados são publicamente disponíveis. A arrecadação federal soma 247 bilhões e bate recorde para o mês de outubro. Mas é apenas um extrato que ajuda a diagnosticar a situação. De meses para cá, a arrecadação do governo passou de 200 bilhões de reais por mês e foi passando e passando e passando e agora se tornou a norma. Além disso, mesmo o governo arrecadando de forma recorde, como eu dizia, a conta não fecha. Isso é do Tesouro Nacional, vindo na segunda-feira. Então, em 2023, mesmo que pessoas no entorno do Haddad já falassem em déficit zero, a coisa não colava e o Haddad voltou atrás e falava em 1% do PIB como déficit. A coisa aí ficou em 2%. Depois, agora, em 2024, não dá sinais de que vá fechar com déficit zero, que era outra das promessas do ministro da Fazenda, menos 0,6% do PIB. A projeção é 2024 e 2026 ainda em déficit. E depende... Perdão, pessoal. E, claro, dependendo da projeção, isso vai para anos adiante. Seguindo com a situação, o constante não cumprimento das metas reduz a confiança. Com menos confiança, claro que o custo para ter liquidez, para ter crédito, aumenta. Menos crédito, menos liquidez, dá para gastar menos e a dívida que já existe também vai ficando mais e mais cara de pagar. E eu acho que você vê que o som da consequência dos dominós caindo não é positivo. Claro, não é só você que acha isso. Conforme os dominós vão caindo, as pessoas que perdem confiança na economia vão tirando o seu dinheiro dessa economia. Tirando do real para onde? Claro, para o dólar, a moeda com mais confiabilidade. E aí que o preço do dólar vai subindo e quanto mais instabilidade, mais sobe, o que gera mais instabilidade e mais sobe. A gente mesmo chegou a ver o ex-presidente do Banco Central, Júlio Sena, falando isso na CNN, eu trago novamente o que ele disse. História de ataque especulativo, algo orquestrado dentro do mercado financeiro, é um verdadeiro absurdo. Ninguém ganha com uma história como essa. Todo mundo perde, os juros altos dessa maneira, se deprecia os ativos de modo geral. Isso é ruim para todo mundo e fica muito difícil, especialmente, por exemplo, para a indústria de administração de recursos, como administrar recursos com competência num ambiente tão instável quanto esse. Já houve um período agora atrás, há não muito tempo, em que muita gente apostou firmemente na melhora do Brasil, né? Então, aplicações financeiras em juros pré-fixados elevados, achando que dali para frente ia ser só ladeira abaixo, venda de dólares. Todo mundo que fez esse tipo de estratégia, apostando que ia dar certo, perdeu muito dinheiro. Então, não tem como, não faz sentido uma coisa desse tipo. Agora, o que parece para mim é que o governo vai colher justamente o contrário do que ele está pensando.
ele vai se prejudicar politicamente, porque eu não consigo ver outra saída, outro direcionamento para o que está acontecendo, a não ser uma alta na taxa de inflação. Eu temo que o Brasil já esteja, neste momento, numa fase de inflação ascendente, 4,6 no ano passado, em torno de 5 neste ano, e a gente está caminhando para uma coisa superior a isso no ano de 2025. Pois é, uma coisa superior no ano de 2025. E se vocês perceberam, ele começava falando de um ataque especulativo. E eu disse que as especulações, ou melhor dizendo, as explicações a respeito do câmbio e da questão do crédito diferem. O presidente Lula e figuras do governo afirmaram que não haveria motivo para os juros estarem acima de 12% com a inflação que temos hoje. E, por sinal, hoje o Banco Central reiterou que a coisa deve continuar subindo. Se fala em 13%, 14%, aparentemente o céu é o limite. Mas, para o presidente e os governistas, o cumprimento das metas o não cumprimento das metas fiscais não justifica o crédito caro e o dólar subiu por uma conspiração de especuladores. Vocês já viram as telas de quem opera em bolsa de valores, várias e várias por toda a mesa? Aparentemente, algumas delas estavam muito atentas às redes sociais, segundo a tese. Houve não só essa questão de um ataque especulativo, como é dito, digo agora entre aspas, mas também houve uma notícia falsa que supostamente integraria o tal ataque especulativo. De fato, houve uma notícia falsa colocando na boca do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, coisas que ele não falou, como, por exemplo, questões prezando pela moeda dos BRICS contra o dólar, e Trump já falou que se essa conversa progredir, vai ser tarifa para cima dos países envolvidos. A questão é que o próprio Galípolo desmentiu, ou melhor, disse que não adere à tese de que um ataque especulativo é o que esteja causando essa questão do dólar alto. A gente tem o Galípolo? Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue ouvir o trecho de Gabriel Galípolo. Eu acho que Temos, então, não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, o áudio corta aqui para mim, mas eu resumo que e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda. Bom, isso é o que foi divulgado, mas no meio dessa situação, então, veio mais um fator à tona. Apesar dele rejeitar a tese do tal ataque especulativo e a notícia mesmo que diz, a notícia falsa divulgada anteriormente, que é acusada pelo governo como um dos fatores pela alta do dólar, bom, era de um perfil com 3.500 seguidores e antes de ser derrubado tinha pouco mais de 100 mil visualizações. Uma coisa que, bom, não parece justificar uma coisa como o esvaziamento do valor da moeda nacional em grande escala, incluindo tanto gente que investe nacionalmente quanto investidores estrangeiros. Mas o caso é que a coisa progrediu e parece ter virado o bode expiatório da situação. A AGU diz que fake news sobre Galípolo afetou o dólar e pede para a PF investigar. Vocês veem a matéria do G1 aqui a meu lado. E é isso, então, a Advocacia Geral da União pediu que a PF investigasse isso que foi culpado como uma questão que integra o tal do ataque especulativo e como um dos motivos, aparentemente, principais por trás dessa alta do dólar. E quando a gente fala sobre economia, isso, claro, impacta em consequências sociais e políticas, e hoje, na nossa cobertura da alta do dólar, eu quero focar especificamente nessa questão de como isso pode acabar tendo um impacto no jurídico e mesmo na liberdade para discutir a crise, porque se ela já é grave, então imagina assim a gente poder conversar a respeito dela. E para discutir o assunto, volta conosco o Dr. André Marcília, que tem sempre nos ajudado aqui no entendimento de diversas questões do judiciário, em especial a questão da liberdade de expressão. Vamos lá então, estamos com o doutor?
Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo... Parece que eu ouvi aí, a produção me salvou colocando o trailer, parece aí que alguma coisa deu errado na internet, no meu computador, mas já estamos aí. Consegue me ver agora, doutor? Te ouço bem, Marcos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Muito obrigado. Então, eu queria começar entendendo com você, primeiro de tudo, o que foi dito. Pode ser considerado uma questão criminal e, se eu entendo bem, a Advocacia Geral da União também serve para defender o governo em casos onde ele está envolvido judicialmente. Ela poderia pedir para a Polícia Federal uma investigação nesse caso? A AGU, ela é, para início de conversa, um órgão de Estado, não um órgão de governo. Então, defende as políticas públicas do governo, mas as abstratas do Estado. No entanto, a AGU tem agido desde o início, inclusive, deste último mandato, como um órgão de combate a fake news governamentais, né? Tanto que a gente teve até a própria procuradoria, uma espécie de procuradoria dentro da AGU no início do mandato Lula, para combater fake news. Nas tragédias do Rio Grande do Sul, a AGU também teve esse papel, então ela vem fazendo de alguma forma um papel que é governamental, não é de Estado, como a AGU deveria fazer. Ainda nessa questão, o próprio Gabriel Galípolo falou que ele entende que ele rejeitou a tese de que houve um ataque especulativo. Isso não deixaria uma investigação assim sem objeto, porque o suposto crime cometido é ter inflado o dólar através de um ataque especulativo, incluindo uma notícia falsa dolosamente divulgada. Mas se, as supostas vítimas rejeitam que isso tenha ocorrido, qual o objeto da investigação? Não há objeto. Na verdade, o que acontece é que se você tem um perfil falso de uma pessoa, como nesse caso, e essa pessoa fala em nome dela, o crime que está aqui é direcionado a essa pessoa. Então, se o Galípolo teve um perfil em nome dele, ou em nome dele se falou alguma coisa, é ele que teria legitimidade para processar essa pessoa, seja por falsidade ideológica, seja por qualquer crime contra a honra, contra esse perfil, ou contra quem estava por trás desse perfil. Essa não é uma questão de Estado. Ao contrário, essa é uma questão individualizada de quem, enfim, teve, de alguma forma, a sua fala reproduzida falsamente. Esse é um ponto. O Estado não tem nada com isso. Entender que isso é um ataque ao Estado, ou é um ataque à economia, ou qualquer coisa do gênero, é extremamente ingênuo, aliás, como se você for perceber como a economia funciona, como bem se disse, como se ela fosse um bloco único que você pudesse atacá-la diretamente com uma fake news. Quer dizer, é de uma ingenuidade imensa se o governo levou isso a sério. Agora, se o governo não levou isso a sério, está utilizando isso como alguma estratégia para dar uma justificativa para a crise que existe, é também muito sério, porque nós estamos acionando a AGU, nós estamos acionando a Polícia Federal, estamos cometendo gastos públicos e estamos violando, inclusive, princípios constitucionais como da eficiência ao cometer esses gastos públicos inutilmente, e até mesmo podemos dizer que as autoridades envolvidas podem ter, em tese, cometido até prevaricação ou abuso de poder por terem movimentado o Estado em nome de algo, de um objeto, como você bem disse, que não existe, ou abusado do poder em relação a um objeto que não era o que elas deveriam, não seria essa a atitude que elas deveriam tomar. A atitude que elas deveriam tomar é a de cuidar da economia e não ir atrás de pessoas que eventualmente cometeram fake news. Uma das questões que eu também fico pensando, doutor, e peço a sua perspectiva mais especializada do que a minha, é de que frequentemente se fala em ataques às instituições. No entanto, os contínuos comentários que vêm de outros poderes em relação ao Banco Central, dos poderes constituídos da República, por exemplo, do presidente, etc., ao Banco Central, não podem constituir ataques às instituições nos mesmos moldes de críticas que vão a outros poderes? Pois é. Esse é o problema da gente entender que ataque às instituições está no terreno do discurso, no território da fala. Ataque às instituições está no terreno da ação.
né? Essa confusão tem sido muito comum e tem motivado a nossa total falta de limite em relação ao que é a possibilidade de nós questionarmos as autoridades, de questionarmos a economia, de questionarmos as instituições. Questionar instituições, questionar a economia, isso é democrático. Aliás, essa é a essência da democracia, né? Se nós tivermos instituições ou governantes ou uma economia que não pode ser questionada, isso me remete, então, aos estados absolutistas, onde você, se criasse qualquer tipo de questionamento à política vigente, ia para a masmorra ou qualquer coisa que valha. Não pode ter masmorras modernas. A gente precisa entender que o questionamento alimenta o debate, e é do alimento do debate que as soluções saem. É dos questionamentos feitos entre as instituições e da opinião pública em relação aos governantes que as ideias são melhoradas e, com isso, as soluções são encontradas. A gente está falando aqui de economia, mas também é muito ruim para o investidor estrangeiro entender que dentro do país existe algum tipo de asfixia em relação à possibilidade do debate público. Isso também afasta investimento, isso também cria uma crise, vamos dizer, institucional que afeta a nossa economia. Não, perfeita colocação, e por certo é pertinente até que a gente traga economistas no programa nos próximos dias para discutir isso, mas se a gente fala de dominós que afetam o preço da moeda e afetam o preço do crédito, por certo a insegurança jurídica é um deles. Muito obrigado então, doutor, sempre excelente a sua participação. Obrigado, um abraço a você e a toda a sua audiência. Perfeito, então. Ouvimos o Dr. André Marcília, professor de Direito Constitucional, ele que foi também o primeiro advogado nos hoje infames inquéritos das fake news, para elucidar um pouco da gente para o caso.